grande. O olho da fêmea foi perfurado. O Triceratops, um herbívoro, derrotou o maior predador do Cretáceo. O princípio básico para qualquer predador é chegar, matar a presa e obter o necessário. Tudo isso sem se machucar. Para um predador carnívoro, perder um olho pode ser fatal. No ninho, somente o macho tomava conta dos filhotes. Do alto, um Quetzalcoatlus farejava sangue. No solo, com a mãe fora de combate e o pai faminto, o filhote de tiranossauro estava numa situação extremamente perigosa. O Sauro Poseidon foi o animal terrestre mais alto que já existiu. Com 18 metros de altura e 30 de comprimento, seu tamanho superava o de qualquer animal atual. Apesar das proporções gigantescas, ele tinha um cérebro minúsculo que pesava apenas 100 gramas. O cérebro do Sauro Poseidon devia ser do tamanho de um cheeseburger. Entre os grandes animais que já viveram, provavelmente ele tinha o menor cérebro em relação ao corpo. Grande, burro e bruto. O encéfalo do Sauro Poseidon era 1000 vezes menor que o corpo. Ele tinha 1/8 da capacidade cerebral de um Tiranossauro Rex. E o pior, a área do cérebro onde o pensamento estratégico acontecia era bem pouco desenvolvida. Aqueles caras eram burros como uma porta. Praticamente tudo que o Sauro Poseidon fazia era por instinto. Inclusive criar, ou mais precisamente, não criar os filhotes. Parece crueldade cavar um buraco, largar os ovos e ir embora. Mas era um meio de reprodução muito eficiente se o animal produzia uma prole numerosa. Sabe-se que os saurópodes não cuidavam dos recém-nascidos porque nunca foram encontrados filhotes junto com nenhum adulto. Segundo os cientistas, por causa das proporções gigantescas do Sauro Poseidon, chocar os ovos era fisicamente impossível. Os animais mediam 20 a 25 metros de comprimento e os ovos tinham o tamanho aproximado de um melão. Com essa diferença, ficava muito difícil ter a delicadeza necessária. Acho que os saurópodes como o Sauro Poseidon eram grandes demais para conseguir controlar o posicionamento de sua massa corporal. Eles não tinham capacidade cerebral para saber ao mesmo tempo onde estava o traseiro e onde estava a cabeça. Com tamanho descomunal e um intelecto limitado, o Sauro Poseidon tinha um método completamente diferente para criar os filhotes que o do Tiranossauro Rex. Durante a vida, um casal de Sauro Poseidons era capaz de produzir milhares e milhares de ovos. Desses, talvez 2 ou 3 atingissem a idade adulta. Isso significa que quase toda a prole era devorada por predadores. Eles garantiam fartura aos carnívoros, dando mais alimento do que eles conseguiam comer, e assim garantiam que haveria alguns sobreviventes. A tática do Sauro Poseidon em relação à prole parece cruel e brutal. Algo que talvez devesse ficar no passado distante. Mas não é bem assim. O Sauro Poseidon, como as tartarugas marinhas, aparentemente tentou sobreviver aos predadores, gerando um grande número de filhotes. Eles não punham ovos com semanas de diferença uns dos outros. A desova acontecia ao mesmo tempo em 1 ou 2 noites. E uma das razões era sobrepujar os predadores. Quando se tem uma fonte de alimento disponível em grande número por um curto período de tempo, fica difícil para os predadores comerem tudo. No momento em que saem dos ovos, as tartarugas marinhas estão sozinhas. Para os predadores, a hora da eclosão é um verdadeiro banquete. Ainda assim, a estratégia funciona. Os carnívoros devoram praticamente todos os recém-nascidos. Mas alguns conseguem escapar. Nem o mais voraz dos predadores consegue pegar todos. Os saurópodes viviam num ambiente cheio de predadores. Muitos ninhos eram encontrados e destruídos pelos predadores antes dos bebês saírem dos ovos. O tamanho do Sauro Poseidon era a sua principal defesa. Quando ele se tornava adulto e atingia as 50 toneladas, tornava-se intocável.
Mas para manter essa forma física, era necessário encher a barriga quase o tempo todo. Um adulto comia quase qualquer coisa que brotasse do chão. Ele consumia 330 mil calorias, quase 1 tonelada de folhagem por dia. Para conseguir tanto alimento, os bandos estavam sempre em movimento. Então, mesmo que tivessem a capacidade mental para cuidar dos filhotes, não teriam alimento suficiente se ficassem parados junto ao ninho. Quantos recursos cada espécie emprega na produção da geração seguinte? É a lei da compensação. Se o animal cuidar demais dos filhotes, ele não terá recursos para produzir uma cria muito grande. Ou pode acontecer o oposto, produzir toneladas de filhotes, mas não ter recursos para cuidar deles. O cuidado com a prole não exigia apenas capacidade cerebral. Também era preciso sentidos bem desenvolvidos. O Sauro Poseidon não tinha nenhum nem outro. Seus olhos eram separados, localizados lateralmente na cabeça. Logo, ele não tinha noção de profundidade. O cérebro pequeno tinha áreas visual e olfativa rudimentares. E a audição era extremamente limitada. O duto coclear no ouvido interno era minúsculo. O cérebro do Sauro Poseidon devia ter o mesmo tamanho do de um gatinho, porque ele não era um animal muito esperto e nem precisava ser. Ele era uma usina processadora de alimentos. Os 5 sentidos do Sauro Poseidon não eram muito mais do que um sistema de apoio para manter vivo o maior estômago que já existiu. Para os recém-nascidos, a situação era ainda mais terrível. Eles não tinham nem o sistema de alarme mais básico para detectar o perigo. Então, como sobrevivia um filhote de Sauro Poseidon que nascia com tão poucos recursos num mundo hostil dominado pelos predadores? Os herbívoros cresciam muito mais rápido que os carnívoros. Quem não crescia rápido era devorado. Ainda assim, demoraria no mínimo 10 anos para este Sauro Poseidon ter tamanho suficiente para se juntar ao bando. Ele passaria todos esses anos sozinho. Onde ficavam os animais menores? O que os saurópodes faziam até atingirem 1/3 do tamanho adulto? Eles não ficavam com um bando. Provavelmente ficavam escondidos na floresta, comendo tudo o que conseguiam para crescerem e poderem se juntar aos outros. Essa era a melhor defesa. Os outros equipamentos não importavam. Mesmo tendo chifres, couraça, a melhor defesa era sempre ser grande. E para um saurópode era também a única. No final, crescer era o que importava. Mas, cada dia que o Sauro Poseidon passava crescendo, era um dia tentando ficar fora da mira deste cara. O Deinônico era uma máquina de matar. Era uma criatura bem pequena e muito rápida. O Deinônico foi um dos predadores mais notáveis que já existiram. Um lutador em 3 dimensões. Um dinossauro kickboxer. A arma que caracterizava o Deinônico era uma lâmina penetrante afiadíssima de 10 centímetros que ficava erguida quando ele andava ou corria, sempre pronta para a luta. Essa garra cruel atingia 200 quilogramas de força e girava quase 180 graus. Para estripar a vítima, o Deinônico usava as patas dianteiras e traseiras. Esses animais tinham armas para todo lado que se olhasse. Era um arsenal absurdo para um animal tão pequeno. Sério, era simplesmente absurdo, como se nenhuma arma bastasse para ele. Claro que aquele animal evoluiu, seja lá por que razão, para ser capaz de causar muito estrago para o seu tamanho. Para um Sauro Poseidon jovem, até mesmo um Deinônico jovem do tamanho de um urso polar era perigoso. E um bando de Deinônicos era um problema ainda maior. Fica difícil imaginar como os Sauro Poseidons sobreviviam num mundo onde tinham de enfrentar os piores assassinos sozinhos. Mas o fato é que sobreviviam. Cresciam e acabavam ficando praticamente indestrutíveis. Para o Tiranossauro Rex, o carnívoro mais sofisticado de todos os tempos, os desafios eram ainda maiores.
Um ninho de tiranossauro. Os filhotes cresciam rápido. A fêmea estava muito longe, caçando, tentando recobrar as forças. O macho havia ficado para cuidar do ninho. Existe uma imagem romântica de uma fêmea de tiranossauro cuidando dos ovos no ninho. Mas até onde sabemos podia ser o macho. Talvez a fêmea dissesse: cara, você causou o problema, agora cuide deles. Mas o macho também precisava comer. Um carnívoro de sangue quente não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Um odor trazido pela brisa. Um aroma que o cérebro reconhecia na hora. Um triceratops morto em putrefação. O jantar estava bem perto. E ainda havia uma vantagem. Uma carcaça não pode lutar. Há uma discussão sobre se o tiranossauro era predador ou carniceiro. Na verdade, era os dois. Um animal grande precisa ser capaz de encontrar alimento regularmente. E eles tinham sangue quente e precisavam comer com frequência. Com os pais longe, procurando alimento, o ninho ficava desprotegido, exposto. O perigo espreitava em toda parte. O Triceratops era herbívoro, mas com um filhote de tiranossauro indefeso por perto, ele até abriria uma exceção. O Quetzalcoatlus foi o maior carnívoro voador que já existiu. Ele consumia 5 quilos de carne por dia, que era quase o peso dos 2 recém-nascidos. Para sobreviverem, esses filhotes não podiam chamar atenção.